No vídeo passado, nós falamos um pouquinho a respeito de quem era João Batista, mas nós não contamos como ele atraiu a atenção do povo e o que ele ensinava. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e acompanhe a história de Jesus conosco. Quando João Batista começou a pregar, rapidamente multidões começaram a ir ao deserto onde ele se encontrava. A Bíblia diz apenas que esse deserto era na região da Judéia e ele ficava próximo ao Rio Jordão. Ali, à beira do Rio Jordão, ele começou a falar algumas coisas que mexeram muito com o povo, de forma que muitas pessoas passaram a segui-lo. O que João Batista ensinava? Se nós dermos uma olhada no livro de Mateus, no capítulo 3, e no livro de Lucas, também no começo do capítulo 3, nós vamos descobrir que a nota tônica da pregação de João Batista, ou seja, a mensagem que ele sempre repetia era: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Quando ele dizia isso, era óbvio que as pessoas entendiam que o Messias estava para se manifestar. Os judeus estavam esperando há muito tempo que o Messias aparecesse. Eles aguardaram por muito tempo que um rei poderoso tomasse o trono de Davi, vencesse os romanos e estabelecesse de novo o povo de Israel como uma nação poderosa e independente diante de todos os outros países do mundo. A maior parte do povo esperava por isso, mas João Batista esperava algo um pouco diferente. Embora ele também acreditasse que o Messias viesse para ser rei de Israel, ele esperava um reino de justiça, ele esperava um rei puro, um rei verdadeiro, que purificaria a nação de Israel. Assim, ele imaginava que as profecias de Isaías se cumpririam, com um novo reino de justiça, com uma mudança espiritual por parte do povo de Israel, conduzida pelo Messias. Quando ele diz o reino de Deus está próximo, portanto, ele está dizendo não só o reino do Messias em Jerusalém, como rei, como filho de Davi, mas também um reino espiritual que ele esperava que fosse consequência desse. A mensagem, óbvio, agradou o povo. A época que João Batista começou a pregar era a época em que eles mais estavam revoltados com o Império Romano. Havia extorsão e havia problemas de corrupção em todas as partes. Eles estavam cansados do domínio romano. Ouvir que o Messias estava chegando era tudo que o povo queria. E João Batista acertou em cheio ao levar essa mensagem para chamar a atenção do povo. Mas a mensagem dele não era bem de prosperidade. Veja, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, a mensagem dele é mais ou menos a seguinte: o Messias está chegando, mas será que você está pronto? Você precisa de arrependimento? Assim, as pessoas iam ao Jordão e quando João Batista falava a respeito de purificação espiritual, de renascer, de uma nova vida, de arrependimento, as pessoas reconheciam algo que estava adormecido na consciência delas. Elas percebiam que elas eram pecadoras, que elas precisavam de arrependimento. E então, olhando para João, falavam: o que nós fazemos agora? E João dizia: venham e eu vou batizá-los. Esse era o batismo para a remissão de pecados. Esse é o primeiro momento na Bíblia que o batismo é citado e é por isso que João passa a ser chamado de Batista. Era um apelido, uma forma de se referir a ele como aquele que batizava as pessoas. Então as pessoas iam até João, confessavam os seus pecados e eram batizadas. Muitos dos fariseus e dos líderes religiosos, porém, percebendo isso e ouvindo a mensagem de João Batista de que o Messias estava chegando, entenderam que precisavam fazer alguma coisa para se aproveitar disso. Se o Messias está chegando e João é profeta, e isso nem mesmo os fariseus duvidavam, era melhor fazer alguma coisa para se aproximar de João, para que quando o Messias viesse, eles tivessem algum cargo importante. Quando o Messias viesse, talvez ele perguntasse para João, como profeta, quem eram os que foram batizados, e assim João poderia indicar esses homens que procuraram batismo, esses príncipes, esses fariseus, como homens de confiança. Dessa forma, muitos fariseus foram até João Batista pedindo o batismo, confessando pecados, mas era uma confissão da boca para fora. Eles não diziam exatamente o que estava no coração deles, eles apenas queriam ganhar a simpatia do profeta. E a Bíblia diz que João era extremamente corajoso. Tão corajoso que ele respondia a esses homens dizendo o seguinte:
raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Já imaginou? Isso está em Mateus 3,7. Um homem desconhecido, um profeta desprotegido, que vive no deserto e olha os principais líderes da nação em público e diz: raça de víboras, serpentes, como vocês fazem isso? Como vocês fingem arrependimento? E então ele ensina: deem fruto que prove o arrependimento de vocês. Não basta que vocês falem, nem basta que vocês simplesmente se batizem, se o coração de vocês não for mudado. Os frutos representam as obras. Embora a Bíblia não ensine salvação por obras, ela é muito clara em dizer que os frutos são a forma mais fácil de se reconhecer uma árvore. Ou seja, que as obras, embora não nos salvem, são uma forma de percebermos qual é a origem e qual é a natureza do nosso coração. Agora, João Batista olha para aqueles homens e diz: produzam bons frutos. Ele está dizendo o seguinte: vivam na prática o arrependimento. Se vocês não tiverem um arrependimento prático, se vocês não fizerem o bem na prática, vocês nunca poderão escapar da ira que se aproxima, nas palavras de João Batista. Mas isso mexeu com o orgulho deles e eles disseram assim: mas nós somos filhos de Abraão? Quem é João para falar que nós estamos fugindo do inferno? E João dizia o seguinte, lá em Mateus 3, verso 9: não pensem que vocês podem dizer de si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então a resposta de João a isso tem 2 pontos importantes. Primeiro, a ascendência que esses homens tinham como filhos de Abraão não significava nada diante de Deus. Deus podia, daquelas pedras, nas palavras de João, criar outros filhos para Abraão. Segundo ponto importante, o machado está colocado à raiz da árvore. É como se o lenhador estivesse mirando para desferir o golpe que cortaria uma árvore. João está dizendo: o tempo está próximo, as árvores estão sendo avaliadas. E ele diz que o critério dessa avaliação são os frutos. Veja bem, o machado está colocado à raiz da árvore. Aquela que não produzir bom fruto será cortada. Em outras palavras, não importa qual é o tipo da árvore, importa os frutos que ela produz. Não adianta eu dizer que sou filho de Abraão, usando a mesma metáfora, que eu sou uma árvore frutífera, se na prática eu não produzir bons frutos. Nenhuma árvore seria poupada só por causa da espécie, ou da ascendência dela, ou quem são os seus parentes. Ela será poupada de acordo com bons frutos. Isso que João está ensinando não é salvação pelas obras. É o fato de que o cristão verdadeiro produz frutos para a honra e glória de Deus. É impossível ser cristão e não ajudar os outros, não se importar com o seu semelhante, não fazer o bem ao seu próximo. Isso nós encontramos claramente no ensino dele em Lucas 3, onde João, respondendo a pergunta de soldados, por exemplo, que diziam: o que a gente faz? E ele dizia: não aceitem suborno, aceitem e vivam bem com o salário de vocês, sejam justos, sejam honestos com aquilo que ganham. E assim ele responde a outros profissionais, como os publicanos. Dessa forma, João ensina que não basta dizer ser cristão, não basta dizer ser filho de Abraão. É necessário produzir frutos, é necessário viver como quem de fato é cristão. Lembre-se, cristão é um imitador de Cristo, e Cristo foi aquele que abriu mão do céu para salvar a humanidade na terra, sendo homem e suportando todas as humilhações. O cristão verdadeiro tem que estar disposto a suportar o que for pelo bem do seu próximo. Ele tem que estar disposto a abrir mão do seu prato de comida para dividir com quem não tem nada. O cristão verdadeiro produz frutos, não porque ele precisa dos frutos para ser salvo, mas porque ele foi salvo por um bom mestre. E em gratidão, não dói nem um pouco dividir o pouco que a gente tem com os nossos irmãos. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho e acompanhe o Grupo Vocales e nas outras redes sociais. Esteja com a gente, fique atento. Nosso próximo vídeo vai falar a respeito da tentação de Jesus. Não é, é a respeito do batismo.